Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Declarar PCC e CV terroristas daria ao ZEU poder de bloquear ativos e proibir transações. Quando esse debate parecia pacificado no Brasil, com o abandono por parte da oposição da ideia duramente combatida pelo governo Lula, PT, o governo dos Estados Unidos retoma o tema. Nos últimos dias voltaram a crescer os sinais de que o país norte-americano pretende declarar como organizações terroristas as facções criminosas Comando Vermelho, CV, e Primeiro Comando da Capital, PCC. Se a proposta avançar no ZEUA, corre-se o risco de se abrir uma espécie de caixa de Pandora de sanções internacionais a pessoas e empresas, prejuízo financeiro, ameaça à soberania e até a eventualidade de ataques militares pontuais. Mas a definição externa também abriria oportunidades de cooperação mais ampla no combate ao problema. Os Estados Unidos veem as organizações criminosas brasileiras, inclusive o PCC e o CV, como ameaças significativas à segurança regional em função do seu envolvimento com o tráfico de drogas, violência e crime transnacional, afirma em nota divulgada na terça-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não antecipamos possíveis designações terroristas nem deliberações sobre esse tipo de classificação. Estamos plenamente comprometidos em adotar medidas apropriadas contra grupos estrangeiros envolvidos em atividade terrorista, acrescenta. A manifestação ocorre em meio a informações de bastidores publicadas na imprensa brasileira sobre a movimentação do governo norte-americano para oficializar a nova classificação nas próximas semanas. A inclusão das facções PCC e Comando Vermelho na lista de organizações terroristas na mira do ZEUA permite ao governo norte-americano adotar medidas legais, financeiras e operacionais específicas contra os grupos enquadrados. As medidas que o ZEUA podem adotar com o enquadramento de facções como grupos terroristas. As possibilidades do enquadramento das facções criminosas brasileiras como grupos terroristas no ZEUA incluem a autorização para bloqueio de ativos financeiros e a proibição de transações e restrições migratórias contra integrantes ou associados. Também torna crime nos Estados Unidos qualquer forma de apoio material aos grupos, incluindo dinheiro, treinamento, serviços ou fornecimento de equipamentos, além de ampliar o uso de instrumentos de inteligência e das capacidades operacionais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, inclusive em ações unilaterais, dependendo da forma de aplicação da legislação, que no governo Donald Trump tem se mostrado bastante ampla. Desde o ano passado, as Forças Armadas do ZEUA atacaram diversas embarcações e mataram dezenas de pessoas em operações militares contra a atuação de organizações criminosas da região. Durante o governo Trump, outros grupos criminosos latino-americanos foram incluídos na lista oficial norte-americana de organizações terroristas, como o Cartel de Jalisco, do México, e o Trem de Aragua, da Venezuela. Lula e Trump devem conversar sobre o tema. Segundo o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo Lincoln Gacchia, os Estados Unidos não devem levar em consideração a opinião do governo brasileiro na discussão sobre classificar as facções do país como organização terrorista. Eles me disseram que estavam no Brasil para conhecer o funcionamento do PCC, para saber sobre a atuação internacional, e que não levariam em conta, pelo menos foi o que me foi dito, a opinião do governo brasileiro sobre os Estados Unidos classificarem ou não o PCC como organização terrorista por ser um ato interno, e não que diz respeito ao Brasil, afirmou em entrevista à Globo News na quarta, 11. Mesmo assim, existe a perspectiva de que o tema seja tratado entre Lula e Trump na viagem que o presidente brasileiro ficou de fazer para o ZEUA ainda neste semestre. Inicialmente o encontro na Casa Branca seria em março, mas foi desmarcado por conta do início da guerra do ZEUA e Israel contra o Irã. Na opinião de especialistas ouvidos pela reportagem da Gazeta do Povo, a situação traz tanto riscos quanto oportunidades. A promotora do Ministério Público de São Paulo, MPSP, Celeste Leite dos Santos ressalta que para o Brasil não haveria mudança automática na classificação jurídica dessas facções, nem imposição direta de obrigações penais ou militares.
O ordenamento jurídico brasileiro continuaria regido por suas próprias leis, que, hoje, tratam essas organizações como entidades criminosas, não como grupos terroristas. A promotora não acredita na possibilidade de ataques militares pontuais ao território brasileiro e nem em violação da soberania nacional, ações que violariam o direito internacional. O risco maior não é bélico, ao meu ver, mas, sim, diplomático e financeiro, caso se construa a narrativa internacional de que o Estado brasileiro é incapaz de conter organizações criminosas, afirma. A consequência mais concreta seria a intensificação de controles financeiros internacionais, sobretudo por bancos correspondentes, plataformas de pagamento, fundos de investimentos e organismos que seguem padrões rígidos de compliance e de combate ao financiamento do terrorismo, analisa ela. Ainda de acordo com a promotora do MPSP, não se pode ignorar o risco reputacional. Investidores estrangeiros avaliam estabilidade institucional, previsibilidade regulatória e capacidade estatal de enfrentamento ao crime organizado, diz. Se a narrativa internacional for mal conduzida, pode haver percepção, ainda que imprecisa, de fragilidade institucional. Por outro lado, o Brasil tem arcabouço legal robusto, instituições atuantes e cooperação internacional ativa, fatores que tendem a mitigar esse risco quando corretamente comunicados, afirma Celeste. Cooperação internacional no combate ao crime organizado tem potencial de ganhar força. Para a promotora do MPSP, por outro lado, a medida tende a reforçar a cooperação internacional em matéria de inteligência financeira, bloqueio de ativos, extradições e troca de informações. Também pode ampliar o acesso a mecanismos internacionais de rastreamento de fluxos ilícitos, que, atualmente, são mais facilmente acionados em contextos de terrorismo. Além disso, a situação pode servir de impulso político e institucional para o fortalecimento de políticas públicas de segurança pública, no combate à lavagem de dinheiro e na proteção das vítimas, desde que o debate seja conduzido com responsabilidade e sem soluções simplistas ou espetacularização penal, afirma a promotora do MP. Espécie a eventual decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas produz efeitos jurídicos, principalmente dentro da jurisdição norte-americana, com destaque para o campo financeiro e investigativo, ampliando mecanismos de bloqueio de ativos, rastreamento de fluxos financeiros e cooperação internacional, conforme aponta o advogado Fernando Capano, doutor pela Universidade de São Paulo, USP, especializado em Direito Militar e Segurança Pública. Isso, contudo, não implica qualquer sanção automática ao Brasil, nem representa hostilidade ao Estado brasileiro, pois o alvo da medida são organizações criminosas específicas. Do ponto de vista econômico, penso que é pouco provável que tal classificação, por si só, provoque fuga relevante de investimentos. Tal medida pode gerar, no máximo, maior rigor nos mecanismos de compliance do sistema financeiro internacional, avalia Capano. Ele concorda que a iniciativa pode ter efeito potencialmente positivo ao ampliar a cooperação internacional no enfrentamento de organizações criminosas que já operam em redes transnacionais de tráfico, lavagem de dinheiro e contrabando. Facções como PCC e CV deixaram, há muito, de ser fenômenos exclusivamente domésticos, passando a integrar cadeias globais do crime organizado. Neste contexto, o fortalecimento da inteligência financeira e da cooperação investigativa internacional pode contribuir para atingir aquilo que, em regra, sustenta essas estruturas, que é a sua capacidade econômica, afirma. Independentemente do tratamento dado ao tema pelo governo do ZEUA, o governo brasileiro não deve mudar o ordenamento jurídico nacional em relação a isso. O argumento central do Ministério da Justiça é que o terrorismo, conforme definido em tratados internacionais e na Lei Brasileira de 2016, exige motivação ideológica, política, religiosa ou xenofóbica. As facções brasileiras, por outro lado, operam sob a lógica do lucro e do domínio territorial comercial, são empresas do crime. Líder supremo do Irã reitera cerco a Hormuz, promete vingança e pressiona vizinhos a expulsarem o ZEUA.
Em sua primeira mensagem como novo líder supremo do Irã, Muqtada Khamenei adotou um tom desafiador nesta quinta-feira, 12, exigindo que o Estreito de Hormuz permaneça fechado, ameaçando as bases americanas no Oriente Médio e prometendo que o sangue dos mártires será vingado. O Estreito de Hormuz deve permanecer fechado, enfatizou a nova autoridade política e religiosa máxima do Irã em um comunicado lido por um apresentador na televisão estatal, enquanto uma imagem da bandeira iraniana e uma fotografia do novo líder eram exibidas. O tráfego no estratégico Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, foi praticamente interrompido pelos ataques iranianos a navios na região desde o início da guerra. Muqtada Khamenei é filho do líder supremo anterior, Ali Khamenei, que foi morto no primeiro dia dos ataques americanos e israelenses. O novo líder, que não foi visto em público desde sua eleição no último domingo, ameaçou as bases americanas na região, afirmando que elas serão inevitavelmente atacadas. Ele alertou os países vizinhos que abrigam essas instalações militares de que devem tomar medidas, recomendando que expulsem essas bases o mais rápido possível. Em sua visão, a alegação de que os EUA querem garantir a segurança e a paz no Oriente Médio não passa de uma mentira. Khamenei declarou que busca relações cordiais e construtivas com seus 15 países vizinhos e afirmou que os ataques sofridos por vários deles durante a guerra foram direcionados a bases americanas e não a seus territórios. Acreditamos na amizade com nossos vizinhos e estamos apenas atacando bases, e inevitavelmente continuaremos a fazê-lo, afirmou. Muqtada Khamenei disse que soube de sua eleição como o novo líder máximo iraniano no domingo, por meio da televisão estatal. Ele é o terceiro líder nos 47 anos de história do regime dos Ayatollahs, sucedendo Ali Khamenei e Ruhollah Khomeini. Para mim, assumir o lugar de dois grandes líderes, o grande Khomeini e o mártir Khamenei, é uma tarefa difícil, disse. Além de seu pai, sua mãe, esposa e um filho foram mortos nos ataques, que começaram no sábado, 28 de fevereiro, e continuam até hoje. O novo líder foi ferido nas pernas nesses ataques, informou o The New York Times na quarta-feira, citando fontes oficiais iranianas e israelenses, uma alegação negada por Teherã. Mojtaba Khamenei afirmou que não renunciaremos a vingar o sangue dos mártires. Após recusa de negociação, Irã anuncia 3 condições para aceitar fim da guerra. O regime do Irã falou pela primeira vez sobre suas condições para encerrar a guerra com EUA e Israel no Oriente Médio, após passar 2 semanas rejeitando qualquer possibilidade de negociação. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, utilizou suas redes sociais na noite de quarta-feira, 11, para argumentar que as partes podem alcançar um cessar-fogo a partir do cumprimento de 3 pontos: garantias de que EUA e Israel não lançarão ataques futuros contra o país, pagamento de reparações ao dano causado e o reconhecimento dos direitos legítimos do Irã. Na publicação, ele informou que esteve em contato com o ditador russo, Vladimir Putin, para falar sobre a situação. O líder do Kremlin também conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, nos últimos dias, mostrando-se como um possível mediador do conflito. Enquanto as autoridades iranianas tentam retomar alguma diplomacia para conter a escalada da guerra, seus militares seguem atacando países vizinhos em resposta à ofensiva militar americana-israelense, que completa 13 dias nesta quinta-feira, 12. EUA não levarão em conta a opinião do Brasil sobre PCC terrorista, diz promotor consultado por Washington. O promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakia, afirmou que os Estados Unidos não devem levar em consideração a opinião do governo brasileiro na discussão sobre classificar o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho como organização terrorista. A declaração ocorre após reuniões recentes do promotor com assessores do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que buscaram entender o funcionamento da facção criminosa brasileira. Segundo Gakia, representantes do governo norte-americano têm interesse em compreender a estrutura e a atuação internacional do PCC, organização que ele investiga há 2 décadas.
Eles me disseram que estavam no Brasil para conhecer o funcionamento do PCC, para saber sobre a atuação internacional, e que não levariam em conta, pelo menos foi o que me foi dito, a opinião do governo brasileiro sobre os Estados Unidos classificarem ou não o PCC como organização terrorista por ser um ato interno, e não que diz respeito ao Brasil, afirmou em entrevista à Globo News na quarta 11. O governo brasileiro tenta conter o avanço da discussão em Washington que propõe classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A estratégia do Palácio do Planalto é adiar qualquer decisão até uma eventual reunião presencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o presidente americano Donald Trump, prevista para ocorrer nos Estados Unidos até o final deste mês, mas, ainda sem uma data marcada por causa do avanço da guerra no Oriente Médio. Em 2025, autoridades norte-americanas estiveram em Brasília e em São Paulo para coletar informações detalhadas sobre a atuação da facção. O objetivo foi avaliar os impactos da organização criminosa não apenas no Brasil, mas também em outros países onde o grupo mantém presença. Gakia deve voltar a se reunir com representantes do governo americano nesta semana para discutir o avanço das investigações. O encontro servirá como preparação para uma reunião mais ampla com agentes da DEA, do FBI e do Departamento de Estado do ZEUA em Boston, ainda neste mês. O PCC é uma organização mafiosa, com atuação transnacional em mais de 28 países, pratica atos de natureza terrorista, como se viu em São Paulo nos ataques de 2006. Mas não tem objetivos políticos ou ideológicos, afirmou. Gakia, que vive sob escolta policial há mais de 10 anos por causa de sua atuação contra facções, reforçou que o PCC não possui motivação racial, religiosa ou ideológica que poderia justificar a classificação de terrorista. Ele também criticou o uso político que o tema vem sendo usado. O discurso político se apropriou desse tema. Então, parte da população, influenciada por uma corrente política, acha que classificar essas facções como terroristas vai nos auxiliar no endurecimento de penas ou na recuperação de ativos. Outros acham que vai haver uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil para acabar com essas facções, o que, de fato, não é a realidade, pontuou. O promotor emendou afirmando que rotular o PCC como organização terrorista pode, inclusive, criar obstáculos burocráticos. Hoje, a troca de informações entre o Ministério Público Brasileiro, o FBI e a DEA ocorre diretamente por meio de cooperação policial. Uma eventual alteração fará as informações serem classificadas como dados confidenciais sob responsabilidade da CIA, reduzindo o acesso direto de investigadores brasileiros. Lincoln Gakia também alertou para possíveis consequências econômicas e diplomáticas. Segundo ele, o Brasil poderia enfrentar sanções internacionais ou dificuldades de acesso a instituições financeiras multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quando você classifica uma organização como terrorista, você autoriza o governo americano a executar ações militares fora do seu território, afirmou, acrescentando que essa decisão pode abrir espaço para pressões econômicas contra o país. Na avaliação de Gakia, a mudança de classificação não traria ganhos práticos para as investigações no Brasil. Para ele, não é a classificação do PCC ou do Comando Vermelho como organizações terroristas que vai auxiliar na melhora ou mais eficiência no combate ao crime organizado. Governo Trump avalia declarar PCC e Comando Vermelho como terroristas. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia classificar as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas estrangeiras. A medida ocorre porque Washington vê os dois grupos criminosos como uma ameaça à segurança regional. Ela ampliaria as ferramentas legais da Casa Branca para combater as facções e provoca preocupação no governo brasileiro. A informação foi apurada pelo portal UOL e pela Folha de São Paulo, com base em relatos de autoridades americanas e diplomatas envolvidos nas discussões. A Gazeta do Povo, um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, afirmou que Washington considera grupos como o PCC e o CV como ameaças relevantes para a segurança regional. A pasta não confirmou nem descartou a possibilidade de classificar os dois grupos como organizações terroristas.
Os Estados Unidos veem as organizações criminosas do Brasil, incluindo o PCC e o Comando Vermelho, como ameaças significativas à segurança regional devido ao envolvimento com tráfico de drogas, violência e crime transnacional, disse o porta-voz do Departamento de Estado, acrescentando que o governo americano não antecipa possíveis classificações como terrorismo, mas está plenamente comprometido em tomar as medidas apropriadas contra grupos estrangeiros que se envolvam em atividades terroristas. De acordo com o portal UOL, fontes ligadas ao governo Trump disseram que a classificação do PCC e CV como organização terrorista estrangeira está em estágio avançado e pode ser anunciada nos próximos dias. A designação permitiria congelar ativos nos Estados Unidos, bloquear acesso ao sistema financeiro, impor sanções e restringir vistos a integrantes ou colaboradores das facções. Ainda segundo o UOL, o tema vem sendo tratado dentro da estratégia de segurança do governo americano para o hemisfério ocidental e foi discutido em reuniões recentes sobre combate ao narcotráfico nas Américas. Nos bastidores, o governo brasileiro tenta evitar a classificação. Integrantes do Itamaraty afirmam que autoridades americanas estiveram no Brasil no ano passado para levantar informações sobre o funcionamento das facções, sem abrir espaço para que o governo brasileiro apresentasse sua própria interpretação sobre o enquadramento como terrorismo. O Itamaraty já levou o assunto diretamente a Washington. Segundo informações, o chanceler Mauro Vieira discutiu o tema em conversa com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, manifestando preocupação com a possibilidade de enquadrar PCC e CV como grupos terroristas. Diplomatas brasileiros avaliam que a medida poderia abrir caminho para ações mais duras do EUA na região. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus,
Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho. A vitrine, quando vocês clicam aí, exatamente no link do Shopee, clica. Não vai aparecer um produto só, não. Vai aparecer mais de 500 produtos. São produtos todos os dias nós precisamos de comprar. Nós precisamos de realizar essa compra.
vocês poderão observar, através dessa vitrine do Shopee, com mais de 500 produtos, vocês vão conhecer os produtos de utilidade pública e o mais importante, tanto o Mercado Livre como o Shopee, com preço, com promoções.